Interpretação das 7 declarações iluminadoras. Ao conscientizarmos o fato de que a imagem verdadeira da vida é perfeita e harmoniosa, passa a atuar a força curadora da grande vida e se processa a cura metafísica, cura divina. Meta significa transcendência e física, material. Cura tem o sentido de sanar, de sarar. Portanto, cura metafísica é um modo de curar as nossas infelicidades, despertando a força da grande vida, através da conscientização da nossa imagem verdadeira perfeita e harmoniosa, sem recorrer a métodos materiais. Usei esta denominação, Metaphysical Healing, longa e complicada, para evitar que o método de salvação da Seichonoye seja igualado aos corriqueiros métodos de cura espiritual ou de cura pela aplicação da palma da mão. A Seichonoye surgiu originariamente para retirar as ilusões do pensamento da humanidade e iluminar todas as facetas da vida humana. Não surgiu com o objetivo único de curar doenças. A título de ilustração, quero apresentar a seguir uma explicação sumária das 7 declarações iluminadoras. 1. Declaramos transcender todo sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Assim como consta no primeiro item de suas declarações, o objetivo da Seichonoye é viver cada qual reverenciando a vida, em fiel obediência à lei da vida, e estender esse modo de viver ao maior número possível de pessoas, a fim de iluminar gradativamente a vida cotidiana de toda a humanidade. Temos como objetivo viver reverenciando a vida e obedecendo à lei da vida, porque partimos do fato de que viemos a este mundo recebendo vida, e nada é mais poderoso do que um fato. Ao afirmarmos que viemos ao mundo recebendo vida, dá a impressão de que existe o eu, que foi buscar a vida em algum lugar. Mas não é esse o sentido. Cada um de nós já somos vida. Podemos negar tudo, porém, não o fato de que estamos vivendo. O fato de estarmos vivendo é evidentemente a afirmação de que somos a própria vida. Então, ao declarar que reverenciamos a vida, significa que respeitamos e reverenciamos a nós mesmos. A conscientização de que nós próprios somos a valiosa vida é o fundamento de toda a vida moral. Justamente por sermos nós próprios a valiosa vida, poderemos viver de modo a não nos envergonharmos, e também respeitar e valorizar a vida, a personalidade e o cotidiano dos semelhantes. E ainda teremos vontade de reverenciar e honrar a grande vida que é a origem da nossa vida. De modo inverso, se não compreendermos o valor de nós mesmos, não conseguiremos compreender a razão porque devemos honrar o semelhante, que é uma vida igual à nossa, como também honrar a Deus, que é a origem dessa vida. Quando nasce em nós a vontade de reverenciar e honrar a vida, que é a origem da nossa vida, nós a consideramos Pai, a consideramos grande vida e sentimos um dever imperioso de viver em fiel obediência à sua lei. Dois, acreditamos que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito, e acreditamos também que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. Então, que vem a ser essa lei da manifestação da vida pela qual sentimos imperioso desejo de viver em fiel obediência? É a evolução natural do universo, nascer e crescer. Esta afirmação também parte do fato inegável, e não de um simples raciocínio teórico, de que nascemos como vida. É um fato consumado que nascemos e estamos evoluindo. Raciocinando a partir deste fato,
compreendemos que a lei da vida atua para fazer crescer e não para fazer regredir. Quem regride não está em conformidade com a lei da vida e está fadado ao fracasso no mundo fenomênico. Evolução. Luta pela sobrevivência. Vitória do mais forte. São termos que expressam esse fenômeno. Quem foi derrotado na luta pela sobrevivência tem propensão para odiar o outro, achando que foi vencido por um concorrente. Mas na verdade não foi vencido por ninguém. A vida de cada um de nós é regida por uma lei inflexível, a qual sentencia que somente aquele que está em maior concordância com a lei da manifestação da vida consegue se desenvolver melhor. Uma vida que perece ao encontrar um concorrente é, sem dúvida, uma alma conservadora que, se não houver alguém com quem competir, não cresce e regride. Ou, na melhor das hipóteses, tenta dissimular mantendo a situação presente. Em suma, o concorrente, as dores ou os infortúnios surgem para instigar o crescimento dessa alma e fazem parte do estágio de autodesintegração das ilusões, estritamente necessário ao desenvolvimento de tal alma. Devido à existência desses estímulos e desse material para a reflexão, é dada a oportunidade à nossa alma para experiências. Conseguimos nos desenvolver. Por isso está escrito nas palavras da sabedoria, máximas da Seicho no Ie: pensar que o sofrimento seja infelicidade é um engano da mente apegada ao corpo carnal. Aquele que compreende o quanto o sofrimento é benéfico para o progresso da alma, consegue agradecer até mesmo aos sofrimentos. Afirmei há pouco que partimos do fato inegável de que nascemos como vida. Quando afirmamos que somos alma, vida, os materialistas que pensam não existir vida além do corpo físico, vendo a existência de pessoas que fracassam ou morrem precocemente lutando pela sobrevivência e devido a outros sofrimentos, concluem que essa luta e as dores existem apenas para infelicitar o ser humano e outros seres, e que em vez de contribuir para o desenvolvimento da vida, servem apenas para mirrar, fatigar e extenuá-la. Se não considerarmos esse ponto de vista materialista e superficial e nos aprofundarmos intuitivamente na essência da nossa vida, compreenderemos que a nossa alma é eterna e que não morre com a morte do corpo. Existem duas explicações quanto ao significado da imortalidade da nossa alma. Uma delas considera a alma humana como uma ramificação da grande vida, Pai, do universo e nós, vivificados por essa grande vida, dizendo de forma mais exata, nossa alma fluiria juntamente com a correnteza da grande vida do universo. Por isso, mesmo que a água, alma humana, de uma de suas ramificações seque, ela continuaria fluindo para sempre dentro da grande correnteza do Pai. A explicação dos religiosos até agora se baseava nesse ponto de vista. A maioria não reconhecia a continuidade da alma individual de cada pessoa após a sua morte e explicava a imortalidade apenas no sentido de retornar ao Pai que flui em conjunto com o todo. E esse parecer foi muito bem aceito porque dava a impressão de ser uma observação filosófica profunda, uma típica visão Mahayana, corrente budista do grande veículo que prega a salvação coletiva, mas que não deixa de ser uma verdade. Na Seicho no Ie,
acreditamos que não só após a morte, mas agora, enquanto corpo vivo, a nossa alma já flui em união com o Pai do Universo. Através da compreensão profunda dessa grande realidade, cada uma das almas poderá levar uma vida bem mais significativa, com serenidade e confiança, vivendo o dia a dia com alegria e fartura, tanto econômica como física. Porém, se a nossa alma individual fosse semelhante a uma onda que surge sobre a água corrente de um rio e que desaparece assim que uma outra onda aparece, ocorreria o desaparecimento total da nossa individualidade e nada restaria de nós, tão logo o nosso corpo morresse. Qual a finalidade então de passarmos por tantos sofrimentos neste mundo? As experiências, os sofrimentos, a conquista da nossa evolução como personalidade que, com tanto esforço, viemos acumulando. Enfim, todas essas veementes aspirações de individualidade terão sido ilusões e mentiras. Então, como solicitação obrigatória da nossa alma, que é dotada de características individuais bem distintas, concluiremos intuitivamente que é ilógica a ideia da perda da individualidade após a morte. Devido à existência desses estímulos e desse material para a reflexão, é dada a oportunidade à nossa alma para refletir, se purificar e assim, acumulando diversas experiências, conseguimos nos desenvolver. Por isso está escrito nas palavras de sabedoria, máximas da Seichonoye. Pensar que o sofrimento seja infelicidade é um engano da mente apegada ao corpo carnal. Aquele que compreende o quanto o sofrimento é benéfico para o progresso da alma, consegue agradecer até mesmo os sofrimentos. Afirmei há pouco que partimos do fato inegável de que nascemos como vida. Quando afirmamos que somos uma alma, vida, os materialistas que pensam não existir vida além do corpo físico, vendo a existência de pessoas que fracassam ou morrem precocemente, lutando pela sobrevivência, ou devido a outros sofrimentos, concluem que essa luta e as dores existam apenas para infelicitar o ser humano e outros seres, e que em vez de contribuir para o desenvolvimento da vida, servem apenas para mirrar, fatigar e extenuá-la. Se não considerarmos esse ponto de vista materialista e superficial e nos aprofundarmos intuitivamente na essência da nossa vida, compreenderemos que a nossa alma é eterna e que não morre com a morte do corpo. Existem duas explicações quanto ao significado da imortalidade da nossa alma. Uma delas considera a alma humana como uma ramificação da grande vida, Pai, do universo. E nós, vivificados por essa grande vida, dizendo de forma mais exata, nossa alma fluiria juntamente com a correnteza da grande vida do universo. Por isso, mesmo que a água, a alma humana, de uma das suas ramificações seque, ela continuaria fluindo para sempre, dentro da grande correnteza do Pai. A explicação dos religiosos até agora se baseava nesse ponto de vista. A maioria não reconhecia a continuidade da alma individual de cada pessoa após a sua morte e explicava a imortalidade apenas no sentido de retornar ao Pai que flui em conjunto com o todo. Esse parecer foi muito bem aceito porque dava a impressão de ser uma observação filosófica profunda, uma típica visão Mahayana, corrente budista do grande veículo que prega a salvação coletiva, mas que não deixa de ser uma verdade. Na Seichonoye, acreditamos que não só após a morte, mas agora, enquanto corpo vivo, a nossa alma já flui em união com o Pai do Universo. Através da compreensão profunda dessa grande realidade, cada uma das almas
poderá levar uma vida bem mais significativa, com serenidade e confiança, vivendo dia a dia com alegria e fartura, tanto econômica como física. Porém, se a nossa alma individual fosse semelhante a uma onda que surge sobre a água corrente de um rio e que desaparece assim que uma outra onda aparece, ocorreria o desaparecimento total da nossa individualidade, e nada restaria de nós, tão logo nosso corpo morresse. Qual a finalidade então de passarmos por tantos sofrimentos neste mundo? As experiências, os sofrimentos, a conquista da nossa evolução como personalidade que, com tanto esforço, viemos acumulando. Enfim, todas essas veementes aspirações à individualidade terão sido ilusões e mentiras? Então, como solicitação obrigatória da nossa alma, que é dotada de características individuais bem distintas, concluiremos intuitivamente que é ilógica a ideia da perda da individualidade após a morte. É de se alegrar, portanto, o fato de as comunicações espirituais, que ultimamente vem tendo gradativa aceitação científica, terem esclarecido a veracidade da não extinção da alma individual após a morte do corpo físico, cujo reconhecimento deve ser considerado uma solicitação obrigatória da nossa alma. As duas comunicações relatadas no volume 9 e 10 da coleção A Verdade da Vida não são um romance nem ficção. Aquelas comunicações foram publicadas para oferecer provas da persistência da alma após a morte, através das comunicações espirituais de um pintor francês, um dramaturgo dinamarquês e de uma experiência mediúnica realizada na sede da Seitonoye. Os volumes da coleção A Verdade da Vida estão mutuamente relacionados e todos eles abordam, de diversos ângulos, a verdade da imortalidade da vida. É, portanto, aconselhável ler atentamente toda a coleção. Dessa maneira, Seitonoye não só argumenta filosoficamente a imortalidade da alma pelo retorno à grande vida após a morte do corpo, mas com base em comprovações de comunicações espirituais, crê também na imortalidade da alma alojada em cada indivíduo, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos. Nossa alma não perece, mas prossegue trilhando o caminho do progredir infinito. Sendo assim, na ocasião mais oportuna para o desenvolvimento da alma de cada um de nós, aparecem